Olá, eu estou aqui no parque com a minha filha e com a minha sobrinha. E eu estava aqui pensando, né? Se todas as nossas crenças diz como vai ser o nosso futuro, vai ser, na verdade, tudo que a gente acredita. Então, eu estava pensando, o que estamos fazendo com as nossas crianças hoje? Qual é o tipo de ensinamento que estamos dando? Qual é a educação que estamos dando? Qual é a crença que estamos instalando na cabeça deles hoje? Porque, na verdade, tudo que eles vivem hoje, todas as crenças que a gente coloca na cabeça deles, tudo que a gente fala pra eles, é, na verdade, que eles vão viver isso lá na frente. Então, hoje, quais são as crenças que a gente coloca neles? Então, hoje, quais as crenças que eu tenho sobre o dinheiro? Quais as crenças que colocamos neles sobre dinheiro, sobre o que é prosperidade, o que é educação, gentileza, o que é racismo, o que é bullying, sabe? Que a gente limita eles também? Quais são as crenças que estamos instalando na vida deles, na cabecinha deles? Bom, porque se a gente parar para pensar, hoje, todos os nossos traumas, as nossas vergonhas, todos os nossos ressentimentos, é exatamente tudo que foi criado dentro da nossa infância. Então, hoje, a gente muda, evolui, cresce, se torna mais maduro, mais confiante por todas as nossas crenças. Na verdade, quando a gente identifica que tem elas, né? Quando a gente identifica que tem elas, a gente consegue mudar. A gente consegue entrar num conceito que a gente consegue entender o que estamos fazendo. E através daquilo que a gente consegue entender, a gente consegue mudar. Mas quais são as crenças? Porque aconteceu uma situação aqui e um pai acabou brigando com uma mãe, porque o menino tá com a bola na cabeça da menina. E o pai, tipo assim, super defendeu o menino. Tipo, tá tudo bem tacar a bola na cabeça da menina, não, tá tudo bem não pedir desculpa. E ele acabou brigando com a mãe dessa outra menina, dessa outra criança. Então eu fiquei pensando, que situação, que crença vai gerar na cabeça do menino sobre isso? Qual é a crença que essa criança vai atribuir? Imagina pra menina que, tipo, tá tudo bem um homem gritar, um homem agredir, um homem falar desse jeito, mas também me faz questionar o que esse menino, né, como ele vai tratar a esposa? Como que ele vai tratar a mãe dele, sabe? Eu sei que é só uma situação que faz a gente pensar, mas é uma situação que faz a gente se questionar de como que estão, como estão as pessoas, de quanto a gente precisa, de fato, cada vez mais evoluir, pensar e estudar e mudar o que a gente sente, mudar as nossas crenças, porque de fato o mundo lá fora a gente não sabe o que esperar, porque parece que tá todo mundo, sim, vivendo no seu próprio mundo, claro que tá, mas tá todo mundo ensinando muitas coisas pros filhos, tipo, coisas básicas. Cadê o simples, sabe? O simples as pessoas não têm mais. E é muito louco pensar sobre isso. É muito louco se colocar esse papel, porque é por isso que a gente depois para pra pensar e tem muitas mães e muitos pais que não saem com as crianças, tem muitas crianças que têm medo de sair na rua realmente por causa disso. Gente, desculpa, tem muita gente andando aqui. Mas eu precisava gravar esse vídeo para realmente pra gente pensar, ser uma reflexão da nossa vida, assim, que o que estamos ensinando para nossas crianças, sabe? O que estamos ensinando e o que estamos pensando e o que temos sobre crenças de nós mesmos, sabe? Quais são as crenças que a gente tem sobre a nossa vida, sobre respeito, autocuidado, sabe? Essa atitude desse pai não foi uma atitude legal, porque tem muitas outras mães em volta e ele também estava com a esposa. Mas é só um exemplo que a gente pode usar. Quanto isso é errado, quanto isso é assustador, mas também faz a gente pensar como, como tudo isso é louco, porque a gente realmente precisa ensinar mais aos nossos filhos. A gente precisa ensinar cada vez mais, até a gente, como se colocar, como responder às pessoas, sabe? Porque, na verdade, isso só é um reflexo do que ele faz dentro de casa, né? Como ele trata, quais está sendo a educação que ele está passando pro filho dele. Que, tipo, tá tudo bem agredir uma mulher, não fisicamente, mas verbalmente.
uma mulher ainda que ele nem conhece, pior ainda. Todo o contexto é ridículo, mas me faz muito questionar quais são, se tá todo mundo realmente pensando nisso, ou se a grande maioria só tá vivendo e deixando a vida me levar, sabe? Então, então é isso. A gente precisa se mudar, mudar a nossa mente, mudar nossos pensamentos para ensinar os nossos próprios filhos, os nossos sobrinhos, os nossos parentes que estão próximos. Eu sei que não tem como a gente mudar esse, né, parente, sobrinho, mas a gente consegue, através de nós, ser o reflexo pro próximo, pro mais novo. Então, é isso, esse é o pensamento de hoje. É muito É muito louco pensar que acontecem essas situações, mas acontecem muitos piores, né? E isso é só uma pontinha do que de fato acontece. Mas eu acho que é nesse lado que eu quero ficar, de poder ajudar outras pessoas. Se eu puder conseguir, se eu conseguir passar essa mensagem que a gente pode e a gente consegue se mudar, se entender que as nossas crenças, na verdade, está fazendo o nosso futuro, está fazendo, constrói, na verdade, a nossa crença, ela constrói tudo que a gente vive, tanto numa adolescência, tanto numa vida adulta. Então, eu converso muito com a minha filha sobre isso. Ela falou assim que essa semana teve uma atividade sobre o que era bullying. E meu marido perguntou, mas o que que é bullying? E aí ela falou. E aí ela falou assim, é sobre diminuir o outro, é sobre você tirar a chacota da cara do outro. Isso é muito feio. E eu achei uma conversa bem legal, sabe? Sobre racismo, né? São conversas importantes que a gente precisa ter, porque de fato a criança não nasce assim. Ela se torna através dos pais. E assim, quando você vira adulta, é difícil você entender que você tem isso, que você realmente é assim. Então, acho que está na hora, né, da gente entender e ver o que estamos fazendo, quem somos, se que as nossas crenças e as crenças dos nossos filhos é o que vai mudar. Então, o que você hoje não gosta em você, o que você se acha grosseiro, arrogante, machista, quais são os seus pontos que você não gosta e você não quer passar isso para o seu filho, né? Eu acredito que a gente tem que se colocar esse papel de entender e observar, porque você não quer fazer por você. Ou se você não quer fazer por você, pelo menos faça pelo seu filho. Faça por alguém que te estimule a fazer isso, sabe? Porque tem outra pessoinha que tá pensando em você, que tá seguindo exatamente tudo que você tá fazendo. E assim como a mãe, eu sou mãe, eu tenho esse papel de fala, porque tudo que eu faço, a minha filha realmente copia igual, desde pintar a unha até colocar um brinco, até se arrumar. Então, tudo isso vai junto com ela quando ela se tornar adulta, na adolescência. Então, o que estamos fazendo? Como estamos agindo com os nossos filhos? Quais são as crenças sobre dinheiro que a gente coloca neles? As crenças limitantes que a gente coloca? E na verdade são as crenças que a gente pensa até sobre nós mesmos, sabe? Quais são as nossas crenças? Então, se a gente quiser ter uma vida melhor, se a gente quer dar uma vida melhor para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, a gente precisa focar em nós primeiro, sabe? Focar em nós, e isso automaticamente eles vão ver e vão se tornar melhores, ser humaninhos melhores. E aí depois, no meio do processo, eles acabam tirando suas próprias conclusões sobre a vida e sobre o mundo, e eles vão acabar entendendo e vendo tudo que eles precisam mudar também. Então, só que pensei nisso tudo e eu falei, eu acho importante eu fazer um vídeo falando sobre isso. Então, é sobre as crenças, sobre as nossas crenças, sobre tudo que a gente vive hoje foi implantado na nossa infância, na nossa primeira infância. Então, pensa aí, me conta
o que você achou, se você tem crenças que você pode mudar, pode melhorar e ensinar a sua próxima criancinha. Se você gostou desse tipo de conversa, comenta, curte, compartilha e comenta aqui pra mim nos comentários. Vou ficar muito feliz em poder te responder e estar junto comigo nesse pensamento, nesse bate-papo. E até a próxima.